נמלטו בחמת מוגלי בראשון אליך מזל קורבני נמלטו בחמת מוגלי בראשון אליך מזל קורבני נמלטו בחמת מוגלי בראשון אליך מזל קורבני נמלטו בחמת מוגלי בראשון לך 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 מזל קורבני נמלטו. Abençoado sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei e Criador do Universo, que com os teus mandamentos nos tens santificado e nos quisestes, concedendo-nos com amor e agrado o teu santo dia de Shabat, em recordação à obra da criação, pois que é a primeira das datas santas, em lembrança da partida do Egito. Porque tu nos escolheste e nos santificaste dentre todos os povos da terra, e o teu sagrado Shabat com amor e agrado nos destes de herança. Abençoado sejas tu, Adonai, que santificas o Shabat. Zahor et Yom HaShabbat Leikadsho, lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Shabbat Shalom Lekulam, é com muita alegria que estamos aqui, mais uma vez, agradecidos ao Eterno por mais uma semana que Ele nos concedeu aí de trabalho, né? Por mais uma semana de produção, podemos dizer assim, por mais uma semana, por mais difícil que tenham sido os dias, de repente aí cada um na sua realidade diária, né? Fazendo aí esse caminho de techuvá, se voltando para o Eterno, buscando santidade diária. E aí chegamos aqui, em mais um Shabat, né? O pôr do sol já aconteceu e nós adentramos aí a mais um Shabat, mais um dia de descanso. Então, Shabbat Shalom, mais uma vez, Lekulam para todos vocês, né? Sempre tem alguém nova chegando no canal e nós sempre vemos alguém, às vezes, sem entender o que é Shabbat Shalom Lekulam, né? Então, Shabbat Shalom é um Shabbat de plenitude para você, lembrando que Shalom não significa só paz, né? Ela é um acróstico que traz aí várias bênçãos do Eterno sobre a vida do homem e, debaixo da sua permissão, estamos aqui para estudarmos a porção Nitzavim, que é a porção 51. Olha só, já estamos aí adentrando aos finais, né? As porções finais de mais um ciclo de estudos da Torá. Lembrando que são 54 porções
E nós já estamos hoje aqui na porção 51, tá certo? Teremos 2 porções este ano para estudarmos, né? Então, agora, no Kabbalat, neste recebimento, nós estudamos uma parte da porção de Nitzavim, o capítulo 29. Amanhã pela manhã estudaremos o capítulo 30. E no fim da tarde do sábado, nós estudaremos a porção 52, que é a porção Vaeler, né? Algumas pessoas dizem Vaeler. Tanto a pronúncia, né, não vai alterar aí o significado, tá certo? Então, Baruch Hashem por isso, antes de a gente começar, quero dar um lembrete. Como nós já estamos chegando ao final de mais um ciclo, nós estamos aí pertinho de fazermos a contagem de um novo ano, né, no calendário do povo do Eterno, no calendário do povo judeu, no calendário do próprio Eterno, né, que estabeleceu após a saída ali do Egito um novo calendário para a vida do seu povo, para que o seu povo pudesse aí ter esse novo momento, né, esse novo tempo e ir se desvencilhando das coisas do Egito. E então o Eterno traz aí um novo calendário. Nós temos alguns estudos, algumas porções que tratam especificamente disto, tá? Tudo fica de forma gratuita aí no canal. Você que ainda não está no grupo, na comunidade Teshuvah Total do Telegram, que também é totalmente gratuita, aqui nesse QR Code você pode acessar essa comunidade no Telegram e adquirir todos os materiais, tá? Porque ao longo de cada estudo, nós vamos fazendo os PDFs e ao final de cada transmissão, os professores, né, os morim, dependendo se for um professor moré ou uma professora morá, vai disponibilizar para você aí todo o trabalho que foi realizado em formato de PDF, tá? E aí você pode compartilhar, você pode imprimir, você pode reestudar, você pode fazer ali uma biblioteca no seu notebook, né, com as porções, você pode baixar para ir lendo no ônibus, enfim. Você tem aí uma gama de possibilidades de aproveitamento deste material, tá certo? Então vamos aqui trocar de tela para que a gente já inicie a leitura do capítulo 29 e você permanecendo conosco até o final deste estudo, né? Nós estaremos aí divulgando lá no final as datas das festas do 7º mês, tá certo? Que são as festas iniciais aí da virada do ano, tá? Então, nós vamos encerrar o ano 5.784 e adentrarmos ao ano 5.785. Baruch Hashem por isto. Não esquecendo de lembrar você, para que você faça o quê? Abra a sua Torá, abra a sua alma, né? Permita que a sua alma esteja aí diante do Eterno de forma contrita, reverente, focada, né? Para que nós possamos ouvir a voz do Eterno, para que eu possa ouvir a voz do Eterno, para que você aí espalhado ao redor de todo o Brasil, ao redor de todo o mundo, né? Porque nós sabemos que temos aí irmãos que nos acompanham de outros países, Baruch Hashem por isto, e este ajuntamento de pessoas, né, que nós estamos tendo aqui, nos remete já ao nome da porção, né, de pé. Então, que a nossa alma esteja o quê? De pé, né, Nitzavim. Então, que a minha alma esteja de pé para ouvir o Eterno e para estar atenta à aliança que ele fez com o seu povo, tá? Então, como vocês já viram aí na chamada do vídeo, né, aqui no canal, o tema desta noite é Atentos à Aliança. E quando a gente fala de aliança, a gente lembra que a aliança ela traz consigo comprometimento entre duas partes, né? Um compromisso, tá?
Então, dentro de uma aliança, vão existir sempre duas partes. E as duas partes terão que praticar, terão que dar, como é que eu posso dizer, dar vida, digamos assim, ao pacto que foi feito, né? Porque nada adianta que duas pessoas digam que fizeram uma aliança, cada uma das partes tem algo a fazer e uma dessas partes não faz, tá? Só uma parte faz, a outra não faz. Não tem sentido. Ou as duas pessoas, as duas partes, dizem que tem um pacto, né? Fazem ali um documento, muitas vezes até para firmar este pacto, tem cláusulas, tem normas, tem tudo. E aí as duas partes simplesmente chegam um dia e dizem, vamos dar uma pausa aí nessa aliança, engaveta esse negócio aí, esse contrato, e quando a gente quiser, mais na frente a gente retoma. E aí? A aliança deixou de valer, né? Deixou de ter validade. Então, a aliança, ela nos remete aí a esse compromisso. E nesta porção, quando o povo está ali de pé, diante de Moisés, né? Nos seus últimos dias, quando Moshe... Toda vez que eu falar Moshe, né, para alguém que de repente está chegando agora, é Moisés, tá certo? Porque aqui no canal Techuvá Total, nós estudamos as escrituras e a Torá no seu contexto original. Então, os nomes próprios, os nomes de lugares, nós iremos sempre falar o nome em hebraico, tá? E aí, se você tiver interesse, no canal também tem um curso gratuito para iniciantes de hebraico, que traz aí um norte muito bom, né? Onde muitas pessoas já conseguiram alcançar o aprendizado do alfabeto hebraico, do Aleph Bet, e com isso consegue acompanhar aqui os estudos do canal, assim como outros estudos também, tá? Então, atentos à aliança, nós temos aí essa imagem que representa, né, toda uma multidão ali de pessoas diante de Moshe, ouvindo suas palavras, e Moshe está ali trazendo, rememorando, relembrando ao povo tudo que o Eterno fez, né? Desde quando eles foram tirados do Egito com mão forte, né? Com braço estendido em mão forte do Eterno, e os guiou, né? Por meio do deserto, rumo ao cumprimento da promessa, ou seja, rumo à terra prometida. E nesse ajuntamento de pessoas estavam todos, né? Quando nós começarmos ali, nós vamos ver. Estavam todos, o verso 9 do capítulo 29, é bem claro quando ele fala que estavam todos diante do Eterno, ou seja, homens, mulheres, idosos, os líderes das tribos, né? Os príncipes de cada clã, podemos dizer assim, as crianças, então todos reunidos, assim como nós estamos agora, né? Eu com minha família, você aí com sua família, mesmo que você esteja só, mas você está reunido aqui junto conosco, né? Então, não está sozinho neste Shabat, está aqui com seus irmãos de caminhada de Techuvá, para que possamos então, assim como foi nos dias, né, de Moshe, assim como a Torá do Eterno foi registrada para toda a humanidade, e ainda hoje essa Torá, ela é plenamente, como é que eu posso dizer, pode ser colocada em prática. Então vamos dar ouvidos, tá, à voz dessa aliança, vamos relembrar a nossa alma, né, reviver alguns momentos aí junto com Moshe, quando ele fala para o povo alguns mandamentos. Então tudo isso nós temos a oportunidade e o prazer e o privilégio de mais um Shabat estarmos de pé diante do Eterno, apesar de estar sentados, né? Mas com a nossa alma de pé, com o nosso olhar voltado para Ele, para a sua Torá, e atentos à sua aliança. E assim a nossa alma será elevada mais uma vez para mais perto do Eterno, né? Como nós temos feito a cada Shabat, ouvindo cada um dos professores aqui do canal Techuvá Total.
Baruch Hashem por isto. Vamos começar então e você começa aí a acompanhar conosco esta leitura. Devarim 29:9 diz o seguinte: Atem nitzafim, de pé, né? De pé firmes, erguidos diante do Eterno, posicionados também, podemos dizer assim. Atem nitzafim, Hayon é hoje, né? Como nós temos aprendido aqui ao longo de vários estudos. Kulhem lifnei Adonai Elohechem Hasheichem Shiviteihem Ziknechem Veshotreichem e Kol Ish Israel. Ish é homem, né? Vocês estão de pé hoje, todos vocês, sem exceção, diante de Adonai, o Elohim de vocês, seus cabeças, suas tribos, seus anciãos e seus oficiais, todos os homens de Israel. Então veja, todos, né? Um grande ajuntamento ali de pessoas, todos estavam ali diante do Eterno. Tapihem neisheihem vergehar asher bekerev mahaneha mechotev etzeiha ad shoev meimechar. Com seus filhos pequenos, suas mulheres e seu que? Estrangeiro, que estão com vocês no acampamento, os cortadores de lenha e até os carregadores de água. Então nós vemos aí que até o estrangeiro ele é citado, tá vendo? Ou seja, lembrando do que temos aprendido ao longo do estudo, né, da Torá, que o estrangeiro que decidia viver com o povo do Eterno, por meio das práticas de obediência, ele se tornava um do povo, né? Então, se ele decidiu, por exemplo, um dos povos que estavam cativos no Egito, saiu junto com o povo, passou a peregrinar pelo deserto com o povo, conheceu, né, o Elohim de Israel de perto e decidiu viver para ele como seu povo, por meio de suas práticas e por meio da decisão do seu coração, ele também se tornava filho de Adonai. Ou seja, ele passava a fazer parte do povo, né? E aí, Moshe registra, então todos estavam ali. As crianças, né, os filhos pequenos, as mulheres e até o estrangeiro, os cortadores de lenha e até os carregadores de água. Então nós vemos aí cortadores de lenha e carregadores de água como como é que eu posso dizer? Uma atividade, né? Uma função. Pronto. Uma função. Então, independente, no primeiro verso, nós vemos aqui os cabeças, né? Ou seja, os líderes, Ziknei, os anciãos e os oficiais, os príncipes, tá? Então, aqui eram posições, digamos assim, de responsabilidade mais elevada. E aqui nós temos funções mais simples, digamos assim, né? Do meio do povo mesmo. Os carregadores de lenha, os cortadores de lenha e os carregadores de água. Esses carregadores de lenha e os cortadores de água, nós temos uma referência de quem eram essas pessoas no livro de Yehoshua, né? De Josué. Se eu não me engano, é capítulo 9. Deixa eu só conferir aqui rapidinho. Que ele trata aí daquele povo que se passou, exatamente, daquele povo que se passou
por outro povo, né, como se fosse um estrangeiro distante e que tentou chegar diante do povo do Eterno para fazer ali uma certa aliança, entendeu? Mas eles queriam mesmo era descobrir as fortalezas do povo diante de tudo que eles ouviam, né? Por que esse povo vence tanta batalha, né? Porque cada terra, cada cidade que eles tomam, eles conseguem a conquista, né, completa daquela cidade, daqueles reis. Então, você vai ver lá em Josué, em Yehoshua 9, esse capítulo traz aí essa historicidade toda do que aconteceu. E chega um certo momento em que o povo de Israel descobre que esses povos não eram quem eles diziam ser, né? Porém, contudo, Josué fez essa aliança com eles antes de descobrir que eles não eram o que eles diziam que seriam, entendeu? E por conta desta aliança, eles permaneceram vivos. Porém, Josué, né, Yehoshua, que era o líder ali do povo após a partida de Moshe, após eles atravessarem o Iarden, ele decidiu por não matar este povo, né, estes estrangeiros, e aí ele ordenou que eles, a partir daquele momento, se tornariam cortadores de lenha e carregadores de água, tá? Então temos aí uma referência desse termo, né, desses termos de cortadores de lenha e carregadores de água. Então eles deixaram de ser, digamos assim, os olheiros, né, do povo estrangeiro, que estavam tentando descobrir as fortalezas do povo de Adonai, para se tornar cortadores de lenha e carregadores de água. Ou seja, desceram numa posição mais elevada para uma posição, digamos, mais base ali do povo, porém não perderam a vida, né? Não pagaram essa mentira com a vida. Por conta de quê? De uma aliança. Então veja que o poder, né, que uma aliança pode dar ou pode trazer ao ser humano, desde que ele saiba o porquê está fazendo essa aliança, com quem está se fazendo esta aliança. Não é verdade? Então, alianças, né, trazem consigo todo um contexto de realidade, tá? Seja para uma pessoa física, seja para uma pessoa jurídica, para uma empresa que faz fusão com outra empresa, né? Seja para um povo que faz aliança com outro povo, um país com outro país. Então, a aliança sempre ela vai trazer consigo as consequências dependendo daquilo que está sendo acordado, né? Com quem está se fazendo esta aliança? Qual o objetivo maior desta aliança está sendo feita? Então, vamos já, a partir de agora, começar a assimilar esse ensino, né? Assimilar esse aprendizado para a nossa vida de Techuvá, para que nós não façamos alianças desnecessárias, muitas vezes pensando num resultado a curto prazo, quando na verdade nós sabemos da devastidão que esta aliança pode trazer futuramente. Entende? Então, a nossa aliança hoje é com o Eterno. Baruch Hashem por isto. Por sua graça e misericórdia que se renova cada manhã conosco. Então, vamos manter a nossa aliança com Ele, né? Se alguém chega tentando fazer aliança conosco e esta aliança, para ser selada, ela pede que você se desvencilhe das coisas de Adonai, não faça esta aliança, né? É uma sugestão, afinal de contas, você tem o livre-arbítrio de decidir, né? Se faz ou não faz. Você tem o livre-arbítrio de decidir o que você quer para a sua vida, no hoje e no futuro, né? Você tem que pensar no presente, no curto e no longo prazo, daquilo que está diante de você e das possíveis alianças que podem ser feitas, tá?
Então, Baruch Hashem por isto, e nós vamos continuar a nossa leitura. Então, diante do Eterno, estavam todos ali, como nós vimos aí nos versos 9 e 10, né? Nenhum deles ficou para trás, estavam todos ali para ouvir as palavras de Moshe. Ou seja, mais um aprendizado. Diante do Eterno, todos são iguais, né? Então, não tinha diferenciação. Todos estavam ali, ouvindo no mesmo tom as palavras de Moshe. Ou seja, ouvindo da mesma forma, de forma igualitária, né? Muitas vezes quando Moshe fala, ele está replicando o que o Eterno falou com ele para o povo. Então, como porta-voz de Adonai para o povo, era como se o povo estivesse ouvindo a voz do próprio Elohim, né? Daquele que habitava entre eles, daquele que um dia os escolheu para ser o seu Elohim, tá? Para ser o seu Senhor, para ser o seu dono. Então, a instrução da Torá estava sendo dada ali para todo o povo, assim como quando nos dias de hoje nós nos permitimos, né, ouvir a voz do Eterno a cada dia e a cada Shabat, como estamos fazendo agora, rememorar, relembrar, estudarmos juntos, né, remoer a porção da semana, a fim de que a nossa alma ela seja alimentada para continuar na próxima semana. E aí vem mais um estudo de uma porção, e na outra semana a gente se encontra e continua na outra semana, até chegarmos ao mundo vindouro, né, quando estaremos ali todos juntos, reunidos na Nova Jerusalém. Então, verso 11 diz: Leavreha bivrit Adonai Elohecha uvalato asher Adonai Elohecha poret imha rayon. O propósito disto é que façam uma aliança. O propósito de quê? O propósito de estarem todos ali de pé diante do seu Elohim, né? Então, por que todos ali ouvindo a uma só voz da boca de Moshe? Para que fosse feita uma aliança, tá? Moshe estava ali iniciando, digamos assim, o povo nesta nova aliança. Até porque a palavra, eu falei nova, mas no sentido de que esse povo que estava aí foi o povo que saiu do Egito pequeno, ou que nasceram ao longo da caminhada no deserto, né? E muitos daquela geração anterior já não estavam mais ali entre eles. Então, nesses últimos momentos da vida de Moshe, Moshe traz este sermão, podemos dizer assim, para o povo, né? Trouxe suas últimas palavras ali para o povo, relembrando a toda aquela geração que daria postergação, né, ao cumprimento, à obediência das mitzvot do Eterno, dos seus mandamentos. Então, é este povo que está aí, que está ouvindo a voz de Moshe, consequentemente a voz de Adonai. E aí ele diz: o propósito disto é que façam uma aliança com Adonai, seu Elohim, e ao juramento que Adonai, seu Elohim, fez com vocês hoje, né? Então, Rayon, então era quem estava ali naquele momento, né? Quando ele diz hoje, todos vocês que estão aqui diante de mim hoje. E aí eu trago para a gente, né? Eu trago para os nossos dias, porque a aliança do Eterno ela é inquebrável, ela é imutável, ela é atemporal, ela estará sempre posta para o seu povo, tanto neste mundo quanto no mundo vindouro. Então, nós também fazemos parte desta aliança hoje, desde o momento em que nós decidimos viver pela Torá de Adonai, né?
abrindo mão dos dogmas humanos, rompendo aí com o sistema pagão, apesar de vivermos neste mundo, mas temos diariamente a oportunidade, né, de decidirmos diariamente, em casa, na rua, no supermercado, no banco, em qualquer lugar, no trabalho, né? Nós temos a oportunidade de decidir o que ouvir, de decidir o que ver, de decidir o que falar, de decidir o que vai se repassar para o outro, com qual intuito, né? Você repassa conversas aleatórias muitas vezes. Com qual intuito a sua língua, a minha língua, né, se dá o trabalho de repassar conversas. Então, precisamos estar atentos a tudo isto. Para quê? Para que a aliança do Eterno, assim como esta aliança está de pé para ele, para que esta aliança continue de pé para nós, né? Para mim e para você. Então, todos os dias, hoje, inclusive, Rayon, nós temos esta oportunidade. Ah, Daniel, mas é tão difícil diariamente a gente fazer techuvá. Ô, meu irmão, difícil é você fazer tudo o que é fácil demais, porque você faz sabendo que as consequências daquilo ali serão devastadoras, maléficas, né? Irão causar um déficit no teu relacionamento com Adonai. Então, qual é o que pesa mais na balança? É você abdicar hoje, tá? De algo que momentaneamente iria lhe trazer um prazer, seja ele humano, carnal, o que fosse. E neste mesmo momento, de tão rápido que seria esse prazer, tão rápido também seria o seu desgaste no seu relacionamento com Adonai. No meu relacionamento com o Eterno, né? É uma linha muito tênue, é uma linha muito fina, né? Essa nossa lida diária com a vida. E essa oportunidade que nós temos diariamente de respirarmos, né? De deitarmos, levantarmos na manhã do outro dia. Isso é dádiva do Eterno, né? Como nós vimos algumas porções atrás. A vida é uma incumbência que o Eterno nos dá o prazer de tê-la aqui. Então, vamos estar atentos a esta aliança, tá? Quando em algum momento, algum dado momento da caminhada, a transgressão bater a porta, as maçãs, né, de ouro, digamos assim, as oportunidades de ouro sejam colocadas diante de nós em bandejas, que nós possamos estar atentos. E na sabedoria que vem do Eterno e da sua Torá, porque não há como quem estuda a Torá do Eterno não ter uma evolução de alma. Né? Eu fico pensando assim muitas vezes, poxa, quem era Daniel Ferreira, né? Como vocês estão vendo aí, nesse nomezinho embaixo. Quem era Daniel Ferreira há algum tempo atrás? Quem era? Quem era este homem que está aí nesta tela falando com vocês hoje? Era um cara muito diferente, tá? E aí, certo dia, não me recordo exatamente o dia, não vou criar essa ilusão, mas certo dia, num dado momento da sua caminhada, né, ele decidiu dar ouvidos à voz do Eterno, que ele já caminhava seguindo a palavra de Deus, né? Já conhecia, já tinha lido a Torá, inclusive andava com uma Torá. Mas, quando Daniel Ferreira começou a dar ouvidos, quando ele começou a ficar de pé para ouvir a voz do Eterno, aí a sua alma começou a ser elevada. Aí as coisas começaram a mudar de figura, como a gente diz, né? Aí as coisas começaram a mudar de figura. E hoje, já ao longo aí deste tempo, né? Mais de 8 anos,
quase 10 anos fazendo techuvá. Antes do canal ser lançado, né? A gente já fazia alguns estudos com o Moré Marcos Felipe pelo Skype. Nem se usa mais. Pelo Skype. E nós tivemos a oportunidade de ouro, né? De conhecermos a Torá. E nós abraçamos esta oportunidade. E nós decidimos como família fazer parte desta aliança. E olha a longo prazo, né? Há 10 anos atrás. E olha a longo prazo onde nós estamos. De 2014 para cá. Estamos aqui. Ajudando, né? A quem está começando agora. Estamos aqui. Trazendo algumas experiências de vida, né? Quem sou eu? Não sou o cara, nem nunca serei, tá? Né? Não falo esse hebraico fluentemente como o Moré Marcos Felipe fala, né? Que eu acho fantástico. Tenho que estudar mais. Mas decidi fazer techuvá e dar ouvidos à aliança do Eterno. Então, é isso que nós precisamos estar atentos, né? Diariamente na nossa caminhada de techuvá. Vamos voltar aqui para o texto, tá? Me veio aí agora essa lembrança, né, deste tempo de caminhada, e então eu decidi compartilhar um pouquinho de como foi, de como está sendo, na verdade, né, esta caminhada junto com o Eterno, uma caminhada de decisões diárias, né? Assim como Moshe estava lembrando o povo que quando eles atravessassem o Iarden, quando eles fossem além Jordão, quando eles estivessem na terra, o que eles não poderiam praticar, inclusive não deixasse levar pelas práticas daqueles povos, né? Então, tudo isto permanece de pé nesta aliança para conosco nos dias atuais, porque a idolatria continua em alta, a corrupção como nunca continua em alta, a banalidade do amor, né? As pessoas confundindo, né, amor com outros sentimentos, muitas vezes sentimentos de posse do outro, e aí entra num como é que eu posso dizer, num caminho muitas vezes que aí vai precisar de ajuda, né, para poder manter ali a saúde mental no relacionamento, enfim. São muitas coisas que a gente vê no nosso dia a dia, mas que a Torá do Eterno continua de pé, né, para a nossa vida, assim como nós também podemos decidir continuar de pé para com ela, e assim nós estaremos dentro deste propósito, né, que é, qual é o propósito? Fazer uma aliança com o Eterno. E a partir do momento que fazemos esta aliança, precisamos dar andamento e manutenção nesta aliança. Sigamos. Lemaan Hakim Otha Hayon Lolan Vihu Irie Lecha Lelohim Kasher Diberla Va Asher Nishba La Botecha Le Avraham Le Itzhak Ul Yaakov, para que eles os estabeleça hoje, Rayon, como um povo, e seja seu Elohim, como ele disse a vocês e como jurou aos seus antepassados. A quem? A Abraão, Isaac e Yaakov, ou seja, a Abraão, Isaac e Jacó, né, como é mais conhecido nas traduções em português. E até eu deixei aqui, ó, marcadinho o nome hebraico com o nome do patriarca nas mesmas cores para você poder acompanhar e assimilar melhor, tá? Então, interessante e é bom frisar
né, abrindo um adendo rapidinho aqui, que Moshe traz esta lembrança, tanto aqui no verso 12, né, desse juramento que o Eterno tinha feito aos nossos antepassados, como ele assim irá fazer também lá no verso 20, quando nós encerrarmos esta porção, né, no capítulo 30, amanhã pela manhã, nós estaremos vendo que o nome dos patriarcas também será lembrado, também será falado por Moshe. E aí nos cabe, né, como povo do Eterno, atentar para isto, né, que a aliança do Eterno, ela é eterna. Então, assim como ele tinha dito lá atrás, ele mantinha a sua palavra de pé. O que cabe a nós como povo dele, né, o que cabe ao seu povo, o povo escolhido, é observar e guardar as suas palavras, né, com amor, com zelo diário. Verso 13. Velo itchem levadechem anochi koret et habrit, brit é aliança, né? Et habrit razuot ve et hala razuot. No entanto, não é somente com vocês que faço esta aliança e este juramento. Olha só. Segura aí, guarda esse verso 13, tá? Que et asher yeshino po imanu omed hayom. Hoje ele fala novamente, né? Lifinei Adonai, os filhos de Adonai, né? Diante de Adonai. Lifinei Adonai, diante do Eterno. Eloheinu ve'et asher einenu po imanu hayom. Eu os faço com os que estão conosco hoje. Ó. Primeiro ele diz, não é somente com vocês que faço esta aliança, né? Eu faço com os que estão aqui hoje, Hayom, diante dele, diante de Adonai, e também com os que não estão aqui hoje. Quem não estaria lá naquele tempo, né? Quem não estava lá no meio do povo? Eu e você, né? A futura geração do povo de Adonai. Então Moshe deixou, né, esta Torá escrita, registrada, para que esta aliança ela fosse repassada de geração a geração, até chegar aos nossos dias e nós pudéssemos entender, né, que lá atrás, de forma profética, Moshe já estava trazendo, né, toda uma geração futura que decidiria andar pela palavra do Eterno, obedecendo fielmente a sua Torá, com amor, com todo o coração, com todo o ser, com toda a sua alma, como nós sempre recitamos quando oramos o Shema, né? Quando recitamos o Shema. Então, Hayom, que quer dizer hoje, sempre será uma palavra para mim atual, né? Ela é atípica. Ela foi hoje, ontem, para o povo, na fala de Moshe, como nós estamos vendo aqui, e ela está sendo Hayom hoje. E ela será Hayom amanhã, para quem decidir ouvir a voz do Eterno. O dia hoje será amanhã para aquela pessoa que decidir amanhã. E o dia hoje é hoje este que nós estamos. Que de repente você nunca tinha atentado, e aí no seu interior, no seu coração, na sua alma, você já está dizendo: hoje eu decido andar de acordo com a palavra do Eterno. Ou ainda, hoje eu decido retomar o meu caminho de Techuvá com Adonai. E andar em Techuvá é andar em obediência, né? Ainda que ao longo do caminho, né, ao longo do deserto, aí muitas vezes que nós passamos na vida, as tempestades de areia sejam fortes, o sol esteja causticante demais, ou de repente à noite alguns animais do deserto tentem ali nos tragar, né? Nós podemos fazer essa correlação com as provações diárias que passamos, mas vamos manter firme em nosso coração esta aliança que é exclusiva de Adonai para com o seu povo.
E que privilégio é fazer parte deste povo hoje por meio da obediência e do amor à sua palavra. Independente de qual povo, raça, nação, tribo, independente de onde você estiver, né? Eu daqui de Maceió, Alagoas, eu sei que tem uns irmãos nossos aqui de Arapiraca, né, que sempre estão no canal. Não me recordo agora, Silvana? Não me recordo agora exatamente o nome. Me perdoe até se eu errei o nome que eu falei agora. Mas eu sei que eles são de Arapiraca, né? E todos os países aqui do Nordeste, e aí vai Norte, Centro-Oeste, Sul, Sudeste e ao redor de todo o mundo. Não importa onde você esteja, né? No Oiapoque ou no Chuí. Não importa. O que importa é se a tua alma decidiu andar em Techuvá, existe uma aliança para ser firmada e para que você possa, a partir de hoje, atentar para esta aliança. E uma aliança que ela foi dada ali para todos, ou seja, não houve privilégios, né? O Eterno não faz acepção de pessoas. E aí, todos ouviram ali, de forma igualitária, sem privilégio nenhum de um para com o outro, independente da sua função mais elevada ou uma função mais base ali no meio do povo. E aí nós podemos transferir isso para um aprendizado nosso, independente de você estar numa posição social mais elevada ou você estar numa posição social atualmente hoje sem muitas riquezas, né? Ou sem riqueza alguma. E aí? Vamos cumprir esta aliança? Aquele que tem muito, dá o que tem pouco, né? Faz-te tzedakah, obedece a Adonai, torna-se provedor do órfão, da viúva e do necessitado e do estrangeiro. E assim nós vamos galgando o nosso caminho em Techuvá, rumo ao mundo vindouro. Que atem e datem et asher e achavenu be'eretz Mitzrayim ve'et asher e avarnu, né? E avarnu bekerev hagoim asher e avartem, para saberem que vivemos na terra do Egito e passamos pelas nações que vocês atravessaram. Então veja que Moshe vem aí traçando ali, né, uma fala, um roteiro inteligentíssimo para que o povo entendesse. Ele junta todo mundo, ele fala que tem um propósito em estar todos ali, e o propósito é fazer a aliança, né? E aí ele traz toda a camada dos que estavam ali, e agora ele diz para que isto? Para os que estavam lá e para os das gerações futuras, para que não esqueçamos, né? Para que o povo não se esquecesse de saber que um dia foram escravos na terra do Egito, né? E de todas as nações por onde eles passaram. Vatiru et shikutishem ve'et gilulechem et vaivem kesef vezahav asher imachem, e viram suas coisas detestáveis, né? E viram aonde? Nas nações, né? Nos povos por onde eles passaram e que eles enfrentaram, que eles atravessaram. Viram o que? Coisas detestáveis, ídolos de madeira, de pedra, de prata e de ouro, que haviam no meio deste povo, né? E quando a gente fala de ídolo, não há como não lembrar imediatamente do que? De idolatria. Ou seja, de estar colocando alguém acima do lugar que pertence somente a Adonai em nossa vida e dentro desta aliança que fazemos com ele, tá? Então, Moisés traz aí
esta fala, e toda vez que a gente fala em ídolo de ouro, a gente lembra logo de quê? Do bezerro de ouro, né? Que trouxe ali uma situação de ira, e as primeiras tábuas foram quebradas por Moshe ali naquele momento de ira diante do povo. Então, a idolatria, ela sempre trará uma quebra de aliança, né? Moshe estava ali com as tábuas que o próprio Eterno tinha escrito, né? Que o próprio Eterno tinha esculpido nas pedras. Mas ao descer e ao ouvir o barulho de festa, e a festa não era para o Eterno, a festa era para um ídolo. Por quê? Porque muitos passaram a clamar para Aharon, dizendo que precisavam ver algo para então adorar. Contudo, nós sabemos que o nosso Elohim, ele orientou já ao longo da Torá para que não fosse feita nenhuma imagem esculpida de pedra que tentasse simbolizar quem ele é, né? Porque nada neste mundo vai poder representá-lo. E nós não precisamos disto, porque ele é um Elohim vivo, né? Ele é Adonai, aquele que nos amamenta, aquele que nos provê. Ele é aquele que abre portas onde não existem portas. Ele é aquele que traz à existência as coisas que não existem como se já fossem. Este é o nosso Elohim. Sigamos lembrando diariamente da nossa aliança com ele. E aí nós chegamos no verso 17. E veja o que o verso 17 diz. Portanto, que não haja em seu meio... Olhe, Moshe acabou de lembrar o povo que eles deveriam estar sempre lembrando de onde eles saíram, né? E por onde eles passaram e o que eles viram no meio destes povos de idolatria. E aí ele diz, para que não haja em seu meio homem, mulher, família ou tribo, que o seu coração se afaste de Adonai, seu Elohim, e sirva aos deuses destas nações. Que não haja em seu meio pessoas que carreguem uma raiz venenosa e de amargura, né? Como está escrito em hebraico. Shoresh poré roche velaaná, raiz venenosa e de amargura. E quando a gente fala dessa raiz venenosa e de amargura, a gente lembra imediatamente de quê? Das palavras venenosas da serpente ali no Gan Éden, né? Uma palavra venenosa pode gerar dentro de nós uma raiz de amargura. E essa raiz de amargura dentro de nós pode gerar uma quebra de aliança. Por isso que eu achei interessante em trazer esta imagem, né, deste coração enraizado, mas uma raiz que não vai gerar vida, né? É uma raiz de clausura, uma raiz de como é que eu posso dizer? De opressão, né? Porque a amargura nos remete a um tempo aí de opressão, né? Então, estejamos atentos para isto. E outra que é interessante a gente lembrar também, a gente até já ouviu isso em outros estudos, que pelo fato do povo de Israel ser um povo de cultura agrícola, quando Moshe usa esta palavra raiz, né, é interessante que ele traz para o povo este entendimento claro do que seria, né, uma raiz venenosa. A ponto de que, se você ingerisse uma raiz venenosa, como acontece até os dias de hoje, né, quando você ingere algo que é venenoso, esse veneno ele passa a circular no corpo, né, através das veias, de toda a parte venosa do corpo. E muitas vezes, se a raiz for uma raiz forte, ele vai para o gastrointestinal, né, para o sistema gastrointestinal do ser humano, até chegar no nervoso central e aí começar a gerar uma deficiência deste corpo, né, a fim de que haja um colapso circulatório, uma frequência cardíaca
exagerada, altíssima, né? A queda da pressão arterial pode cair, e aí pode vir sudorese, pode vir cianose, fraqueza, e muitas vezes, dependendo da dose do que foi ingerido, isto pode vir a causar o óbito daquela pessoa. Então, mesmo assim, é uma raiz venenosa, né? Dentro da alma do ser humano. Conselhos, muitas vezes, que são dados por ímpios. E nós precisamos estar atentos a isso na nossa caminhada diária, tá? Não atentar para conselho de ímpios. Antes, meditar na lei do Eterno, ou seja, na sua Torá de dia e de noite. Então, tá precisando de conselho? Busca a Torá, né? Lê a Torá. Não entendeu? Busca alguém que estuda a Torá junto com você. Não sai atirando para tudo que é lado, né? Como a gente diz aqui no Nordeste, saiu atirando para tudo que é lado, para ver se acertava em alguma coisa. Não, né? Não lê qualquer tipo de livro. Não lê qualquer tipo de livro, né? Mas se concentra, cria raízes, né, na oliveira verdadeira. Deixa essa seiva da própria Torá começar a circular nos teus ramos, né? A fim de que você seja e venha a se tornar árvore frondosa e frutífera, plantada junto a mananciais de rios de águas vivas, né? Que não cessam. E que rio é este de uma água que não cessa? A Torá. Os ensinos do Eterno. Então, estejamos atentos para que nenhuma raiz venenosa ou de amargura ela esteja sendo ingerida. E outra, muitas das vezes, esse veneno ele pode chegar de forma gradativa, né? De forma paulatina. Uma dose aqui, uma dose acolá, uma conversinha de Lashon Hara hoje aqui, uma conversinha amanhã, uma caluniazinha aqui, uma caluniazinha acolá. E quando você menos esperar, que você vê o montante do que foi gerado, né, de coisa venenosa, poderá ser tarde demais. Então, vamos estar atentos para que o nosso coração não se torne um coração de dura cerviz, mas que nós possamos ouvir a voz do Eterno. Tá difícil? Dá uma parada, né? Respira, oxigênio no cérebro, né? Para poder retomar ali decisões sábias de acordo com a Torá, a fim de que nenhuma raiz de amargura venha para dentro do nosso interior. E aí, o texto que está em Hebreus 12, versos 14 e 15, nos diz o quê? Esforcem-se, esforcem-se, ou seja, temos que fazer a nossa parte. É um esforço a mais que temos que fazer para se desvencilhar do caminho da transgressão. Vamos ter que fazer, né? Então, esforcem-se pela manutenção da Shalom com todos e pela santidade, né? Kadosh, santo, Kedoshim, muitos, né? Um povo santo. Porque sem esses dois atributos, nós não chegaremos a ver Adonai. Ou nós não chegaremos a entender a Torá do Eterno para a nossa vida. Cuidem que ninguém se perca da graça de Adonai. Para quê? Para que nenhuma raiz de amargura brote ou cause dificuldade e contamine a muitos. Entende? Então, veja, um texto da Torá e um texto lá dos escritos nazarenos, lá na frente, né? Muito lá na frente da Bíblia. Um no início e um no final. E aí eu lhe pergunto, há uma conexão da Torá com toda a Sagrada Escritura, sim ou não? Então, não há como dizer que a Torá do Eterno é coisa do Velho Testamento. Aliás, é o Velho Testamento, né? É coisa do passado.
Não, hoje nós estamos no tempo da graça, o tempo da lei já se foi. Opa, 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 né? Como dizemos aqui, calma. Precisamos estar atentos sim à Torá de Adonai. Porque se o próprio Yeshua, né? Se o nosso mestre Yeshua, Hamashia, atentou para as palavras da Torá nos seus sermões, né? Quanto mais a nós, que somos bem-aventurados porque cremos, não vimos, mas cremos, né? Pelo ouvir, a nossa emuná, a nossa confiança tem sido acrescentada diariamente. Então, fica aí essa conexão entre o livro de Deuteronômio e o livro de Hebreus. Veja só, é realmente fantástico, né? Então, não permita que alguém chegue para você e coloque diante de você palavras a fim de que você coloque a Torá num lugar empoeirado dentro da sua alma ou dentro da sua mente, né? Podemos dizer assim. Não, Maria Gama, não. Não, que é isso, Marli Malta? Não precisa não. Raquel Castro, não. Gene Santos, Iosef Torres. Iosef, meu irmão, deixe disso, né? Nós precisamos agora só atentar às palavras da nova aliança. E aí? Diante de uma comprovação como esta, né? Não há como contestar a veracidade, a fidelidade da palavra do Eterno para conosco. Não é verdade, Verônica Barcelos, né? Ela sempre fala ali no chat, eu acho super interessante. E ela traz palavras da praticidade diária do que ela vive e de como ela decide permanecer neste caminho de Techuvá. Baruch Hashem por isto. Vamos continuar. Se existir uma pessoa, quando ela ouvir estas palavras, repare, ele acabou de dizer, né? Para que não haja raiz venenosa e amargura dentro do povo. E aí depois ele diz, mas se existir uma pessoa assim, quando ela ouvir estas palavras desta maldição, e se abençoar no seu coração, dizendo a si mesma, Shalom haverá para mim, mesmo que continue com meu coração endurecido. Gente, olha só, esse verso é muito emblemático, né? Que a nossa alma possa ouvir a voz do Eterno neste momento. Porque, veja, se uma pessoa está debaixo de maldição, como haverá shalom para esta pessoa? Me diga. E a pessoa ainda diz, ainda que eu continue com o meu coração endurecido, para que eu seja tomado e irrigado, acabando com minha sede. É como se ele dissesse assim, ainda que eu esteja com o coração tão seco como aqueles rios, né? No sertão, que chama sequidão de estio, todo rachado. Eu serei irrigado, eu serei juntado a um rio caudaloso, serei irrigado e assim minha sede será extinta. Lei do engano, né? Não tem como alguém que anda debaixo de maldição, e quando a gente fala de maldição, a gente se refere e lembra, a gente não Moshe, né? Lembra da porção anterior, quando nós estudamos com o querido Moré Renato de Prísio, entende? Então, toda a maldição que está ali descrita na porção Kitavô, no livro do Deuteronômio, capítulo 28, do 15 ao 68. É isso aí, ó, tá? Então, quando ele ouvir as palavras desta maldição e ainda se abençoar, como pode, né? Como pode alguém continuar colocando a Torá do Eterno em dúvida e ainda assim achar que está abafando, né? Que a gente diz aqui, ó, ainda acha que está abafando, ou seja, ainda acha que está o top das galáxias, né? E não tá. Não tá porque está desfazendo uma aliança.
colocada para o povo pelo próprio Adonai. Então, meus irmãos, estejamos atentos para que sistema algum, né, continue nos enganando. Para que os ensinos errôneos das andanças anteriores da nossa vida não nos tornem pessoas orgulhosas e presunçosas. Mas vamos nos abrir à Torá do Eterno, né? Vamos ser humildes para reconhecer que é tempo de precisar mudar de rota, né? Sempre será tempo de arrependimento. O arrependimento sempre trará uma nova possibilidade para aqueles que decidem viver pela Torá de Adonai, tá certo? Então veja, eu trouxe um quadro aqui abaixo só para a gente fazer o arremate deste verso, tá? Veja, essa pessoa poderá dizer, mesmo andando debaixo de maldição, veja, Shalom haverá para mim, ou seja, ela vai dizer, eu estou bem. Ainda que eu continue o quê? Com teimosia, né? Ainda que continue transgredindo. Ainda que seja reticente, teimoso em pecar contra a palavra do Eterno. E se você peca contra a Torá, se você transgride algum mandamento da Torá, você está transgredindo diretamente as orientações de quem a citou para que Moshe escrevesse, que foi o próprio Adonai. Então, eu pergunto, haverá arrependimento, né, para alguém se não houver, aliás, haverá um perdão para quem não se arrepende? Como? Não tem, né? É preciso se arrepender genuinamente para que você e para que eu possamos fazer parte do povo de Israel, do povo de Adonai no mundo vindouro e neste mundo também. E aí ele continua dizendo, realiza o que desejar. Veja, primeiro ele diz, Shalom haverá para mim e eu estarei bem. Ainda que continue com teimosia. Realiza o que desejar, né? O que desejar realizar, ainda que esteja com o coração endurecido, mesmo que saiba que pela Torá aquela ação é uma ação desonesta e injusta. E esta pessoa pratica a desonestidade e a injustiça diariamente. Mesmo sem se arrepender das transgressões cometidas, esta pessoa afirma ser justo sem praticar a justiça e que ainda por cima disto tudo será salvo. E aí mais uma vez eu faço a pergunta, haverá perdão para alguém que não se arrependeu? Como? Né? Como haverá perdão para alguém que não se arrependeu? Precisamos nos arrepender para que nosso nome continue escrito no livro da vida. E aí, este verso 18 traz aí essa forma antagônica, né, na vida de um ser humano que não está debaixo de bênção, mas se auto-engana ao dizer que será abençoado. No entanto, Adonai não o perdoará. Em vez disso, a ira e o ciúme de Adonai serão acesos contra esta pessoa. Todas as maldições escritas neste livro serão lançadas sobre ela. Adonai riscará seu nome de debaixo do céu. Veja a consequência, né, drástica de quem faz esse auto-engano. Adonai o separará de todas as tribos de Israel para experimentar o que é ruim em todas as maldições da aliança. Do que vimos na porção que Tavô, né? Das bênçãos e das maldições. Obediência nos levará para as bênçãos, as consequências benéficas, e a desobediência, consequentemente, este engano causado muitas vezes, né, pelos conselhos de ímpios, ou causados muitas vezes por nós mesmos, quando tentamos encontrar alguma justificativa para embasar o erro. Então, que na infinita misericórdia do Eterno,
que está sobre nós a cada manhã, nós possamos decidir não dar ouvidos à voz da serpente. Quando a próxima geração, seus filhos, seus sucessores e o estrangeiro que chegar de uma terra distante virem as pragas desta terra e as doenças com quem Adonai a fez adoecer, e que a terra toda se transformou em enxofre ardente e sal a ponto de não ser semeada, lembram lá, né? Das cidades que foram queimadas por fogo e enxofre, a ponto de não ser semeada nem produzir. Quem passar pelo fogo ardente, pelo enxofre ardente, ou seja, pelo enxofre que queima, e pelo sal, se tornará estéril, né? Não haverá colheitas ou relva, como houve na destruição de Sidom e Amorá, né, de Sodoma e Gomorra, de Admá e de Sivovim, subvertidas por Adonai em sua fúria. Veja, né, quando a fúria do Eterno é derramada sobre a vida daquele que é transgressor. Então, o fogo, ele consome, o enxofre é o combustível, né, para que as chamas se proliferem, e o sal causa a esterilidade do solo. Então, veja, esses três elementos juntos, né, causam aí uma combustão ferrenha e uma destruição total. Então, que esteja longe de nós, né, decisões que nos levem para este fim, ou seja, o fim da destruição pelo enxofre ardente e pelo sal, causando o quê? A esterilidade por conta da transgressão. Longe de nós, né? Que nós não possamos dar ouvidos ao que se fala contra a Torá do Eterno, ainda nos dias de hoje. Então, Daniel, mas isso aí é um texto que foi lá no passado, né? Como que o Eterno vai queimar alguém? E aí eu faço uma analogia do nosso interior, né? Por acaso, quando nós quebramos a Torá do Eterno com transgressão, algo não arde dentro de nós diferente? Da chama, a chama que arde dentro de nós por amor à Torá, pelo zelo à Torá do Eterno, é uma. Mas a chama destruidora da transgressão e do pecado, a ardência é outra. Concorda? E o ser humano sabe disso. O ser humano não está aqui neste mundo enganado, não. Porque desde os primórdios, desde o Gan Éden, que o Eterno orientou, né? O Eterno trouxe para Adão e Havá, para Adão e Eva, normas, regras ali no dia a dia, na virada do dia, eles conversavam. E o Eterno disse, olha, tem isso, tem essa árvore, essa e aquela, não coma desta. E o que foi que houve? Foi dado ouvidos a uma palavra contrária à ordenança do Eterno, causando ali tudo aquilo que nós já sabemos que aconteceu com Adão e Havá. Por meio de quê? Por causa da transgressão, ou seja, da desobediência à palavra do Eterno, né? Então estejamos atentos para que nós não caiamos nas ciladas do ardil inimigo de nossas vidas, né? Que muitas vezes chega ali, ó, pelas beiradas, como quem não quer nada. Mas aquele que anda de acordo com a Torá do Eterno, ele é, ó, ativado na sua alma e na sua memória instantaneamente por algum verso da Torá, né? A sua alma é ativada pelo Ruach HaKodesh do Eterno, pelo seu mover em nós, e nós nos atentamos de que aquele não é um lugar para se estar, nós nos atentamos de que aquela amizade não é para se fazer aliança. Nós nos atentamos de que é possível conviver, mas não é necessariamente ter que se dar a chave do nosso coração e da nossa alma para qualquer um.
Então, tudo isso na nossa vida diária, nós podemos aprender e viver de acordo com a Torá de Adonai. Lembrando que Sedom e Amorá, Sodoma e Gomorra e essas outras cidades que faziam parte ali daquela região, né, das planícies de Sidom, Sedom e Amorá, elas foram queimadas pelo Eterno não só por conta da devassidão, né, que existia ali no meio daquele povo pagão, povo promíscuo, extremamente devasso, mas também pelo que eles faziam com os estrangeiros, né, que chegavam àquelas terras, a forma mesquinha como eles tratavam aqueles povos, a forma como eles puniam aquelas pessoas. Entende? Então, tenhamos cuidado para que essa raiz de Sedom e Amorá venenosa não se instale na nossa vida, no nosso cotidiano. Todas as nações perguntarão: por que Adonai fez isto a esta terra? Né? Qual é o significado de tamanha demonstração de fúria? E aí ele diz: Ve'anru, no 24, Ve'anru al Asher, Azuv et Brit, Adonai, Elohei Avotam Asher, Karat Imam, Behotzio Otam Me'eretz Mitzrayim. Esse Eretz aqui é de terra, né? De terra, localização. As pessoas responderão, e isso ocorreu pelo fato de eles terem abandonado a aliança de Adonai, o Elohim de seus pais, estabelecida com eles quando os tirou da terra do Egito. Vaielhu, Vaiavidu, Elohim Acherim, Vaishita Raú, Lachem, Elohim Asher Lo Yadum, Velo Halak Lachem. Eles serviram a outros deuses. Veja aí. Prostraram-se diante deles. Deuses que não conheciam e que não lhes havia consignado. Ou seja, nos antepassados, né, do nosso povo, alguns serviram outros deuses, né? Nós temos os nossos patriarcas que permaneceram firmes no chamado e na convocação que o Eterno fez. Mas também tivemos aqueles que transgrediram, né, no meio do povo, que serviram a outros deuses, que se prostraram à prostituição ritual diante dos deuses daquelas nações. Então, quem se afasta do Eterno, né, automaticamente está se afastando da sua Torá. E quando você não serve o Eterno, você serve a outro Elohim. Né? Não tem meio termo. Ou você agrada a um Senhor, ou você agrada a outro. Já está registrado, né, nas Sagradas Escrituras. Então, se a gente se afasta do povo de Adonai, automaticamente não faremos parte deste povo e faremos parte de qualquer outro povo que não serve ao Eterno. Então, quando a gente fala de servir, né, quando ele diz, e serviram, veja, e serviram a outros deuses, né? Quando ele fala, vai avidu, né? Vem de avô, de servir. E o servir não é estar, digamos, como muitos pensam, no templo, no meio do povo ali, né? Servindo, na entrada, enfim. Mas é servir com práticas diárias. O serviço ao Eterno está ligado a uma vida que age de acordo com a palavra do Eterno na prática. Entende?
Então, precisamos estar atentos a isto, né? Não só nas festas, né? Eu gosto muito do povo judeu, então a cada festa eu busco participar das festas. Mas no meu dia a dia é tão corrido que eu, assim, realmente me distraio, mas nas festas eu tô lá, marcando presença. Eu acho lindo, né? Tem muitas pessoas que dizem assim, mas não é só nas festas, meu querido. É diariamente, né? É buscando, é uma leitura que você faz da porção diária, né? É um provérbio, é um terrelim, é um salmo que você lê em forma de prece ou em forma de canção, de adoração ao Eterno, né? É o Sermão do Monte que você lê para relembrar as palavras de Yeshua. São os profetas que você lê para relembrar de como o Eterno foi fiel para cumprir as profecias registradas, né, neste livro. Então, é uma vida diária, né? Não é uma vida de prática esporádica, entende? Mas é uma vida de prática diária. Por esta razão, a ira de Adonai acendeu-se contra esta terra por conta da prostração, né, aos outros deuses, de terem se prostrado. E ele trouxe sobre ela todas as maldições escritas neste livro. E Adonai, em ira, fúria e indignação, os arrancou da terra e os lançou em outra terra, como aconteceu hoje. Então veja, quando ele fala, né, como aconteceu hoje, mais uma vez nós temos aí a situação colocada no contexto atual, né, para a gente. E aí, finalizando o capítulo 29 de Devarim, nós temos o verso 28, né, que diz: Hanistarot, Ladonai, Eloheinu, Verhani Gilot, Lanu, Ulva Neinu, Adiolam, para sempre, né? Lassot et kol divrei, Hatorá Hazot. As coisas ocultas pertencem a Adonai, seu Elohim. Contudo, as reveladas pertencem a nós, seus filhos, Adiolam, para sempre, para podermos guardar todas as palavras desta Torá. Então, fica aí este verso trazendo para nós a responsabilidade, né, de guardarmos aquilo que é Torá do Eterno e do que é revelado para nós, e não nos voltarmos para o que é oculto, né? O que é oculto pertence ao Eterno. Ele é o Criador de todas as coisas. O que está para nós posto é o que está revelado na Torá, né? Em todo o Tanar, em toda a Sagrada Escritura, como os escritos nazarenos, né? Ketuvim Tserim. Então, para a gente, o que vale, o que importa é nos debruçarmos para estudarmos, para que a nossa alma seja trazida para um novo patamar, né, de caminhada, se livrando das raízes de amargura, se livrando dos venenos aí que são destilados diariamente sobre nós. Mas não vamos nos ater a querer procurar, né, o que é oculto. Temos aqui a instrução no capítulo 28, né, no verso 28. Temos aí essa instrução. Portanto, sejamos obedientes e zelosos para cumprir com ela, tá? E não cair muitas vezes nessa de Daniel, vamos ali porque chegou uma pessoa que fala hebraico, que ele disse que tem umas coisas para revelar para a gente, umas maneiras práticas da gente chegar num patamar melhor e tal. Cuidado, né? Cuidado, para que não sejam palavras de engodo, de engano.
Palavras de pessoas tentando fazer-se passar por povos vizinhos, por povos distantes, né? Como nós citamos no livro de Yehoshua, capítulo 9. Para que nós não façamos alianças com estas pessoas que se dizem reveladoras do futuro. Se houver alguma necessidade de revelação, que o próprio Eterno nos revele por meio da sua Torá, por meio de sonhos, pela forma que ele desejar se revelar. Que ele sabe qual é a melhor forma de se revelar para o seu povo. Então, não vamos permitir que o nosso coração se torne um coração obstinado, tá? A ponto de quê? A ponto de querer descobrir as coisas ocultas que estão aí postas no mundo, no universo, né? Não nos voltemos para práticas de ocultismo, mas vamos nos pautar e viver pela Torá de Adonai. E para nós encerrarmos este estudo tão bom, né? É tão bom quando a gente está juntinho. Então, para nós encerrarmos este Kabbalat Shabbat, este recebimento, né? Essa prática do Shabbat, eu quero trazer para vocês agora um texto que está em Salmos. Olha aí na tela. Acompanhe comigo esse texto de Tehillim 32, que diz o seguinte: Ashirei nisui pechá kisui hatá, né? Hatá vem de hatat, de pecado, né? De transgressão, de errar o alvo. Então, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Ashirei Adan-lo e Ahashov Adonai lo avon veim beruro remia. Bem-aventurado o homem a quem Adonai não atribui culpa e em quem cujo espírito, ou seja, em quem cuja alma, né, não há engano. Baruch Hashem, por isto, que é lindo este Tehillim, né, de David Meller, o rei Davi, esse grande salmista aí que deixou tantas letras lindas para nós. E aí ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Veja o que a transgressão pode causar na vida de um homem, né? Ah, Daniel, mas isso aí é sentido figurado. Quem já viu o osso envelhecer, né? Meu querido irmão, eu faço-lhe uma pergunta. Se alguém que ingere só comida trash, né? Só comida que não é orientada pelo Eterno para o ser humano, o que acontecerá com esse organismo? Um processo de aceleramento, né, de aceleração da degradação deste organismo. E por que não entender que alguém que vive no erro, no pecado, a sua alma também envelhece, né? Sua alma se torna cansada de carregar as amarras do pecado, cansada de ser opressa por Satã, cansada de não ver solução em nada. Parece que nada é provido pelo Eterno, entendeu? Então, se há um silêncio da transgressão, a alma envelhece, né? Os ossos envelhecem por conta dos gemidos diários. Imagine o que é um ser humano passar o dia gemendo interiormente, né? Quantas e quantas pessoas vivem esta situação? Eu não estou dizendo que é por conta de pecado, tá? Esse texto de David Meller, do rei Davi, ele especificamente está trabalhando e tratando algo dele, né? Que ele registrou, algo próprio. E ele diz, enquanto ele calou os pecados,
os seus ossos envelheceram. E ele gemia diariamente. Muitas vezes por conta de uma atitude, né? Muitas vezes a gente não peca dissolutamente diariamente, mas às vezes por conta de uma atitude que a gente tomou e aquilo foi lá e martelou e disse, epa, foi errado, né? Foi transgressor, não devia ter sido feito. E o que é que a gente pode fazer de imediato? Se voltar para o eterno, pedir perdão e continuar a nossa jornada, para que a nossa alma não entre em gemidos diários, entende? E aí ele continua dizendo, porque de dia a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor chegou ao fim, né? Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Algumas traduções dizem chegou ao fim, né? Ou seja, perdeu a força. E aí eu trouxe justamente este solo aqui, ó, todo rachado, para configurar e a nossa mente assimilar essa sequidão que acontece na vida daquele que transgride e cala os seus pecados, mas não pede perdão ao Eterno. E aí, para finalizar, ele diz, confessei o meu pecado, Baruch Hashem, né? Ele diz, Hatati odiaha vavoni lo shisiti amarti ode alei fechehai la Adonai veatá le Adonai la Adonai veatá nasata avon hatati selah. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, né? A lei fechar alai Adonai. Não escondi mais diante do Eterno a minha iniquidade. Confessarei ao Eterno, né? Adonai, as minhas transgressões. E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Confessei, né? Ao Eterno as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. E aí, quando ele diz aqui Selá, né, no final, em hebraico, algumas traduções tem, né? Nessa tradução do David H. Stern tem, do ladinho assim, Selá. Selá é quando você dá uma pausa na canção, né? Quando você dá uma pausa em algo que é importante, você se voltar para aquilo ali. Então, ele faz estes versos e ele coloca ali no final, Selá. Aqui também, né? Ele colocou, para que seja dada a devida atenção a isto aqui. Então, vamos confessar, né, os pecados, vamos abandonar a iniquidade, não vamos mais ocultar nada diante do Eterno. Ah, Daniel, mas ninguém oculta nada diante do Eterno. Se você não confessar, se não houver confissão, não haverá perdão, né? E se não houver confissão, é porque não houve arrependimento. E nós sabemos que o rei Davi pecou, ele se arrependeu, viveu as consequências dos erros, né? Mas ele se arrependeu e sempre ele se voltava para Adonai. Então, Baruch Hashem por isto, vamos agora para... Finalizamos aqui, né? O capítulo 29. E como eu havia prometido no início, nós vamos agora para os anúncios das festas do 7º mês, né? Das festas do calendário que abre, né? O calendário do Eterno, tá? Então, tá aí rapidamente algumas fotos, né? Que nos remetem às festas. E com muita alegria, nós trazemos aqui o lembrete da festa de Yom Teruah, o dia do toque, né? Onde nós ouvimos o toque do shofar ali na virada do ano. Rosh Hashanah, ou seja, cabeça do ano. E aí nós vamos adentrar ao ano 5.785. E você já pode começar a preparar aí
na sua casa, com a sua família, os frutos da terra de Israel, para que você possa celebrar este grande dia conosco aqui no canal, tá? Então você vai providenciar o quê? O figo, a uva, a cevada, o trigo, a azeitona, a romã e o mel, as tâmaras, né? As tâmaras representando aí a terra que mana leite e mel, né? O leite do trigo e o mel das tâmaras. Então, você já pode aí, ó, procurando esses itens, tá? Aí na cidade que você mora, para você participar disto aí. E para quem não entende ainda um pouco, você pode voltar no vídeo de terça-feira agora, que passou, no último dia 24, quando Moré Felipe nos trouxe aquele maravilhoso estudo ali acerca das festas do Eterno para este momento do 7º mês. Então você pode voltar lá, assistir o vídeo e se inteirar melhor, tá? Então dia 2/10, ao pôr do sol, às 19 horas, juntos aqui celebrando no canal. E aí 10 dias depois nós temos o quê? O dia de Yom HaKippurim, o dia das expiações. Este ano será exatamente num Shabat, né? Então temos aí um Shabat duplo, um Shabat de descanso total, mais um descanso de aflição na alma, né? Um Shabat onde a única festa aí de Shabat onde nós afligimos a nossa alma ao longo do ano. Então, no dia 11 se inicia e encerra no dia 12, tá? No pôr do sol e também no pôr do sol. Tem todas as orientações para quem vai participar, porque são 24 horas de jejum total, sem água, sem alimento. Então é preciso realmente tomar algumas precauções e logo o canal estará liberando aí as leituras preparatórias para que você possa participar deste momento inenarrável, né? Já participo ao longo de alguns anos e é algo assim realmente indescritível. E por fim temos a festa das cabanas. Oh, festa boa, né? Uma festa que traz aí a lembrança de Sukkot. Então, Hag HaSukkot, a festa das cabanas deste ano de 5.785, será no dia 16/10, né, ao pôr do sol, sempre ao pôr do sol. As festas se iniciam porque estamos falando do calendário do Eterno, né? Então, ao pôr do sol do dia 19 é a abertura aqui no canal e até o pôr do sol do dia 23. Então, essa festa ela se estende aí por 7 dias, tá? E aí você vai construir sua cabana, tá aqui uma foto da nossa cabana do ano passado, para que você possa se inspirar. Mas você pode construir a cabana onde você puder, né? Como eu moro em apartamento, a gente constrói exatamente em cima da mesa, porque aí fazemos as nossas refeições diárias durante a festa de Sukkot, debaixo da sucá, tá? E aí também tem os itens, né? Os ramos de palmeira ou de tamareira, o radassim, o salgueiro dos rios, né? O aravote e o etrogue, que você pode estar substituindo aí por um limão siciliano, né? Outra fruta bem escolhida, bonita, viçosa e cheirosa. Então, tudo isso também Moré Felipe falou no vídeo desta última terça-feira. Baruch Hashem, por isto, dados os anúncios, nós vamos agora para Birkat Kohanim, junto com o nosso querido Yosef Torres, e logo retornamos para encerrarmos este momento juntos, ouvindo uma canção tocada pelo querido Moré Raimson, tá? Então recite conosco esta brahá que diz: Adonai veish mirha Hai Adonai panav eleha vihuneka
Baruch Hashem. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Bishem, Yeshua, Hamashia, em nome de Yeshua, ungido do Eterno, para nossas vidas. Baruch Hashem. Shabbat Shalom Lekulam. Né? Aproveita aí esse restinho de sexta-feira, de Shabat, que o Eterno te abençoe junto com sua família. Inclusive, eu quero aqui desejar o nosso Mazal Tov, os parabéns para a querida irmã Márcia, né? Márcia Silva, lá do Pará, na cidade de Capitão Poço, que juntamente com o seu esposo Demilson e seu filho Jairo estão aí fazendo este caminho de Techuvá juntamente conosco. Que o Eterno te abençoe, irmã Márcia. É um prazer caminharmos juntos, né? E podermos estender as mãos juntos neste caminho. Um grande abraço, né? O bebê também que está aí para chegar, o Luigi. Que o Eterno abençoe o desenvolvimento deste bebê, que ele chegue debaixo de bênção. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Agora vamos de música final, né? Aquele momento em que a gente fica ali no chat conversando um pouquinho e aí nos despedimos com esta canção Torah Pirat, né? Que está baseada no livro de Salmos 119, verso 72. A Torá que decretaste significa muito para mim, né? Então, Torah Pirat com Moreheimson. Shabbat Shalom Lekulam. Lehitraot, nos vemos logo mais pela manhã. Beijo grande. Shalom, shalom. Shabbat shalom. Tov li Torat Pirat Me'afei zarav v'rasev Tov li Torat Picha Me'afei zarav v'rasev Tov li Torat Picha Me'afei zarav v'rasev